Bênção. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3. Bênção. 1 João, capítulo 3. Joia. Uma pergunta, né? Como é que você sabe se já passou da morte para a vida? É uma boa pergunta para começarmos, né, a meditar na Escritura. Como você pode dizer que já passou da morte para a vida? Vamos lá, vamos devagar. O que você tem para dizer que confirma, que prova que você passou da morte para a vida? Então vamos lá, ouvi aqui dizendo quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus passou da morte para a vida. O que mais? Quem aceitou Jesus passou da morte para a vida. O que mais? Alice. Boas obras confirma que a pessoa passou da morte para a vida. Frutos de justiça confirma que a pessoa passou da morte para a vida. O que mais? O que você acredita que confirma que você passou da morte para a vida? Como? Vontade de estudar a palavra confirma que você passou. Ok, você leu lá. Diga. Fé? Ter fé. Né? De acordo com o texto, tudo isso que vocês falaram não está errado não, fica até bom. Mas de acordo com o texto aí, o que confirma que você passou da morte para a vida é o quê? Amar o irmão. E aí ele diz assim, o que confirma, o que prova que você passou da morte para a vida é amar o irmão. Aí ele diz assim, e se você não ama, você continua na morte. Continua morto. Tonhonhon. Então, o que te faz vivo? O que te mantém vivo? Amor ao próximo. O que te mantém vivo? Amar ao outro. Se você não ama, está morto. Vamos trabalhar isso aí? É muito sério isso, né? Então, se você não ama,
está morto. Se você ama, está vivo. Porque o morto não ama. Então, se você não ama, confirma que você está morto. O que evidencia vida e não morte é amar alguém. E o que significa amar o próximo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui um exercício. Você vai escorregar nesse exercício, hein? Você consegue verdadeiramente odiar alguém? Então você está morto. Por quê? Quem nasceu de novo e ama, saiu da morte para a vida, é aquela pessoa que faz uma força para odiar alguém e não consegue. Ela tem tudo para odiar aquela pessoa. Aquela pessoa fez de tudo para receber e merecer ódio de você. Pensa em coisas mais absurdas, que machucam, que magoam, que irritam. E aí ela faz tudo isso e um pouco mais elevado ao cubo, né? E vem aquele bando de vozes externas da consciência, não sei de onde, e fica falando assim: odeia, 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 odeia. Não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Retribui o mal, retribui o mal, retribui o mal. Vinga, 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 vinga. Já ouviram essas vozes? Elas ficam assim o tempo todo. Aí vem o seu coração, vem tudo que tem de ruim dentro de você e tenta te empurrar para odiar aquela pessoa. E mesmo com tudo isso, você ainda não consegue odiar aquela pessoa. E se você abrir a boca e compartilhar isso com algum outro, a pessoa ainda que ouvir você compartilhar vai falar assim: mas você é um besta. Você não quer odiar essa pessoa? Vai me dizer aí que você ama essa pessoa. Só falta você me dizer isso. Já teve gente assim que chega perto de você e fica bravo, irado, com esse coração perdoador, bondoso, compassivo, que não odeia, mesmo que você tente de todas as formas odiar, e aí chega alguém e fica com raiva de você porque você não está fazendo o que ela acha que deveria você fazer. Já pensou? Por isso que eu falei que a pergunta era escorregadia, né, que muitos iriam escorregar na resposta. Você consegue odiar alguém? Tenta. Tentar é normal, né? Querer odiar alguém até que faz parte da nossa natureza humana, né? Mas você consegue levar a efeito? É complicado, né? E isso não é para a gente ficar triste, não, é para você ficar alegre, porque, de acordo com João, é prova evidente de que você saiu da morte para a vida. Está vendo? E aí não adianta lutar contra isso, né? É perder tempo, é uma luta em vão, né? Então, vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta:
Desde o princípio significa desde Cristo, quando Cristo veio, encarnou e começou o seu ministério, o seu ensino. Então Jesus está dizendo, né, João está dizendo que o que Jesus ensinou desde o princípio, né, é a mensagem que os discípulos dele, a igreja dele, têm ouvido. Que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem. Que desde o princípio o Evangelho ensina, nós temos ouvido, nós temos aprendido. Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, ele matou o irmão, assassinou o irmão, porque ele não tinha capacidade de amar. Estava morto. E aí ele continua: irmãos, verso 13, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Por que que o mundo odeia? Nos odeia? Porque não somos do mundo, somos diferentes, nós desconstruímos o que o mundo constrói. O mundo constrói o ódio, está edificado no ódio, é motivado pelo ódio, pelo não amor, pela competição, pela a destruição uns dos outros, pelo o subjugar uns aos outros, o dominar uns aos outros, o não se submeter uns aos outros. E nós somos o oposto disso. Nós não usamos as pessoas, nós não subjugamos ninguém, nós não maltratamos ninguém, nós não odiamos ninguém. Nós entendemos que mais bem-aventurado é dar do que receber, é servir do que ser servido. Mais bem-aventurado é sempre amar, perdoar, nunca resistir ao amor, nunca alimentar o não perdoar. Então, por sermos o contraponto do mundo, é que o mundo nos odeia. Isso está bem evidente, né, na nossa história, na nossa caminhada. Então, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Aí ele diz, verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. É o que nós falamos no início. O que faz com que nós tenhamos certeza de que passamos da morte para a vida? Quando nós amamos os irmãos. É isso que evidencia que saímos da morte para a vida. Todo aquele que odeia seu irmão, verso 15, é assassino. Aí ele aprofunda, ele diz que Caim matou Abel, matou mesmo, matou o corpo. Mas aí ele aprofunda agora e diz assim, né? Todo aquele que odiar alguém é assassino. Está entendendo? Quem não amar e quem odiar está assassinando, matando alguém. O que não é diferente de matar com faca, matar com tiro, matar um corpo. Ele está dizendo que é o mesmo que ser comparado a um assassino. Odiar alguém. O
Provérbios diz assim: quando você fecha os olhos e imagina o mal, quando você morde os lábios, executa. Uau! Você não precisa ir lá fazer o mal com alguém. Basta fechar os olhos de onde você está, imaginar o mal, morder os lábios, que você executou. Forte, hein? Está escrito, Provérbios. E aí agora vem João e diz aqui: se alguém odiar o seu próximo, alguém é assassino. Não precisa pôr veneno na comida, não precisa derramar sangue, basta odiar alguém. Vamos lá. O que é odiar? Como é que você diria, pastor, então o que é realmente odiar alguém? Para eu poder entender o que é ser assassino. Vamos lá, me dê várias explicações aí. O que seria odiar? E eu tenho certeza que eu não vou ouvir aqui o que eu quero ouvir, ou preciso ouvir. O que é odiar? Desejar a morte, nunca mais ver a pessoa. O que é odiar? Magoar. O que é odiar alguém? Ainda não ouvi. Indiferença, desprezo, isso é odiar alguém, desprezar alguém. Ainda não ouvi o verdadeiro sentido de ódio. O que é odiar? Aí, tá vendo? Quando a gente fala em odiar, nós já estamos predeterminados ou preparados para falar isso que vocês falaram aí, desprezar alguém, o que eu ouvi aqui, não querer alguém, magoar alguém, indiferença. A gente só pensa em coisas assim, desse nível, de ataque, de ofensa, não é isso? Mas de acordo com a Bíblia, odiar alguém é ausência de amor. Tudo que não tem amor é odiar alguém. Você está entregue a fazer tudo que é de mal para alguém. É como se tirasse aquilo que sustenta o ódio, aquilo que segura o ódio, que trava o ódio. O que impede o ódio, o que segura o ódio, é a capacidade de amar gente. É isso que não deixa o ódio chegar à pessoa, ao próximo. Veja, deixa eu explicar aqui. A nossa natureza já está inclinada para o mal. Está aqui dentro da gente. O que retém isso, o que segura isso, não impede o vazamento disso em nós e para o outro, para a sociedade, para o semelhante, é o amor que Deus coloca em nós. Isso trava, isso retém, segura o ódio, a maldade que há em nós. Odiar alguém é tirar o amor. Tirou o amor, vaza tudo isso. Tudo isso vem à tona. Então, odiar significa não amar. Mas como é que se vence então o ódio? Amando. E amar
de acordo com o que a gente aprende na Escritura, é obediência, é prática, é exercício, é devoção. Amar não é teoria, não é balbuciar de palavras, I love you, eu te amo. Isso não significa absolutamente nada. A maioria das mulheres gostam de ouvir do marido, dos filhos, de eu te amo, mãe, eu te amo, meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas o declarar isso pode até fazer algum bem, mas ainda assim não expressa a verdadeira, porque muitos dizem eu te amo, mas tem um dia, um comportamento contrário ao que disse. Né? A declaração é importante, a sonorização, a verbalização é importante, mas ela não expressa toda a verdade. Estão entendendo? E aí, se nós odiamos, nós matamos, nós somos assassinos, diz a palavra. Mas se nós amamos, prevalece a vida. Ok? E aí? Agora vamos ser bem realistas, hein? Prontos? E aí, quantas pessoas você matou? Quantas pessoas você tem matado? Não é para rir não, gente, é para chorar. Quantas pessoas? Mas vamos ser sinceros, mais sinceros. Na realidade, se você nasceu de novo, e se o Espírito Santo habita em você, e eu creio que sim, você não é assassino. Você nunca matou ninguém. É impossível, é incompatível. Vontade até que a gente pode ter. Ira até ficamos. Mas é impossível alguém que saiu da morte para a vida. E por que ele saiu da morte para a vida? Porque ele ama. Ama o próximo. Então, é impossível, é inadmissível alguém que tem amor, porque Deus é amor, e se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. O amor está aqui, o Espírito Santo é o responsável por guardar, por manter essa capacidade de amar que existe em nós e que é irremovível, ninguém pode tirar, nem você pode pôr para fora isso. Está lá, essa marca vai te acompanhar infinitamente. O amor entrou aí, a luz entrou aí, a vida entrou aí. Então, quando eu perguntei quantas pessoas você tem matado, você é assassino de quantas pessoas? Não, meu irmão. Não se abata por essa pergunta, porque você tendo uma vez provado do amor de Deus, Ele está aí, e Ele retém, Ele trava o ódio, Ele segura e não deixa você ser assassino de ninguém. Louvado seja Deus por isso. Porque se não fosse assim, já pensou que bagunça seria a nossa vida? Hoje você é bonzinho, amanhã você mata alguém. Aí hoje você está bonzinho, amanhã você mata alguém. Não existe isso. A vida cristã não é assim. O Evangelho é lúcido, ele é seguro para nós. Estão entendendo? Quem é verdadeiramente assassino? Quem é que pode verdadeiramente matar alguém com ódio, por falta de amor? Quem ainda não provou do amor de Deus. Mas você não. E se você ler, porque nós não temos tempo para ler aqui, mas se você ler o capítulo 3, o capítulo 2 de 1 João, você vai ver ele falando aqui com muita clareza que quem nasceu
de Deus, quem está em Deus, não vive pecando. Foge disso. Mesmo que ele quisesse pecar de maneira contumaz, ele não iria fazer isso. Pecar aqui, pecar ali, a gente é passível disso o tempo todo. Mas a gente não gosta de pecar. A gente sente mal quando fazemos isso. A consciência acusa. A vida fica cinzenta, ofuscada. Por isso João diz, quem é de Deus verdadeiramente não peca. Ou melhor dizendo, ele quer dizer, não vive pecando. Mas luta o tempo todo contra o pecado. Então ele diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si, é incompatível. Não tem. O oposto também funciona. Ou seja, se todo assassino não tem a vida eterna, então todo aquele que não é assassino, porque ama, tem permanentemente a vida eterna. Olha aí. Ok? E aí ele diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O que ele quis dizer no versículo que nós lemos agora? No versículo 16. O versículo 15 ele fala do assassino. E no versículo 16 ele traz para nós uma informação nova. Ele diz, nisto conhecemos o amor. Aí ele põe 2 pontos. Como é que conhecemos o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Qual é a diferença desse versículo com o anterior? Vamos lá. Vocês jantaram ou comeram alguma coisa antes de vir para o culto? Eu falo, gente, come, não vem para a igreja sem, comer nada. No versículo 15, ele fala do assassino que quer tirar a vida do outro. E como é que isso é possível? Por ódio, por falta de amor. Por falta de amor, a gente tira a vida do outro. Por falta de amar o outro, a gente arrasa, acaba, estraga a vida do outro. E tira tudo que podemos, ou que a pessoa pode do outro. E o verso 16. Quem verdadeiramente ama faz o quê? Quer tirar do outro? Quer matar o outro? Ele quer fazer o quê? Se dá. Tonhonhon. Olha aí. Aí eu faço uma pergunta, hein? Vem cá comigo. Vem cá, hein? Esquece não. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, você vai ficar doidinho com ela agora. Você vai perder o sono e a partir de hoje você não come mais nada, vai perder o apetite também. Prontos? E outra coisa, não fiquem com raiva de mim. Eu vou fazer uma pergunta, mas é o texto que nos incomoda. Onde há espaço para reciprocidade neste texto? Onde tem? Onde tem reciprocidade? Bagunçou. Mas só eu amo. Ele não me ama. Só eu faço. Só eu cuido. Só eu sirvo. Só eu me submeto. Amém, gente? Só eu perdoo. Só eu dou.
Só eu sou a boba. Onde tem reciprocidade? E na sua relação com o Nazareno, onde tem reciprocidade? Quem é fiel entre você e Jesus? Quem é constante? Quem é imutável? Quem é longânimo? Quem perdoa quantas vezes for necessário? E se Jesus chegasse para nós e dissesse: a partir de hoje a minha relação com você mudou, eu agora só vou fazer o que você precisa se você fizer comigo o que eu preciso. E aí, o que aconteceria com você, Priscila? Ei, Augustão, você estaria no sal, labieno. Onde tem reciprocidade no reino de Deus? Onde? Não tem. Mas já pararam para pensar que a expectativa por reciprocidade em nós e nas nossas relações, nos ambientes onde nós vivemos, é que cria um monte de condições na nossa vida? Até doenças psicossomáticas e problemas de todas as áreas, porque não há reciprocidade. Nas relações com o governo aí, já pensou? A gente faz tudo o que o governo pede, aí na hora do governo fazer com a gente, não faz. Você faz tudo que a justiça pede, mas na hora que você precisa da justiça, a justiça não vem. Aí você já começa a ficar abatido com isso. Não é? Em casa, nas relações familiares, né, de todos que vivem debaixo do mesmo teto, né, sempre está ali. Na sua casa tem regras? Tem. Não tem que ter, não tem agenda, não tem horário, faz isso, faz aquilo, se você usar isso, lava isso, se você fizer... E aí, se não houver reciprocidade em casa, como é que fica? Bagunça. E aí você vai, em todas as relações sociais, a reciprocidade é muito forte. Tem que ter reciprocidade na família, nas comunidades, na sociedade, nas organizações. Em todas as áreas a reciprocidade é alimentada, é cobrada, é ensinada, é explícita. Aí você vem para o Evangelho, né? Você entra no Evangelho, o Evangelho entra em você, Cristo entra em você, e aí começa uma revolução interna tremenda, fortíssima, bagunçada. Porque aí ela chega para você e diz: olha, você está acostumado a pensar reciprocadamente. É isso aí, eu queria falar reciprocamente aí, sei lá. Né? Você entendeu, né? Então o Evangelho chega para você e diz: ó, você está acostumado a pensar em reciprocidade, a se relacionar com reciprocidade, a alimentar reciprocidade e lidar com isso o tempo todo. Mas agora, no meu Evangelho, no meu ensino, no reino de Deus, a reciprocidade não tem essa força, não tem essa importância que você costumou a dar. No meu reino, você pega a reciprocidade, põe lá atrás, lá embaixo, lá no fim da lista. Assim. O que está atrás de você? Põe a reciprocidade lá no final, para você esquecer dela facilmente e viver sem ela. E criar relacionamentos sem ela. Tenta, experimenta. Você nunca viveu sem isso, desde criança você foi alimentado. Aí agora como é que você vai viver com o Evangelho onde isso não é falado? Isso não é alimentado?
Isso não tem importância nenhuma. No Evangelho do Reino, reciprocidade não está nos cânticos, não está na literatura, não está na liturgia. É algo que você traz aí com você. E que para você é muito importante. Vida em equipe, sem reciprocidade, você consegue imaginar se é possível? Não dá. Tem que estar lá. Só que o Evangelho está querendo dizer para nós o seguinte: olha, faz o seguinte, já que você é ser humano, comedor de arroz e feijão preto é melhor, né? E que aprendeu a vida toda que reciprocidade tem que fazer parte da vida horizontal nesse mundão, então faz o seguinte, o Evangelho está ensinando para nós o seguinte: pode deixar ela lá na sua lista, não tem problema não, eu te aceito no meu reino e você pode chegar com reciprocidade na sua lista, tudo bem, tá bom? E coloca reciprocidade aí, no que você achar que precisa, tá bom? Pode pôr, tá bom? Tem problema não. É importante reciprocidade para você? Então o Evangelho está dizendo, pode pôr aí, Priscila, pode até exigir isso dos seus filhos lá. Sua irmãzinha fez, te deu um carinho, te deu um negócio, então você tem que também retribuir. Pode, não tem nenhum problema não, pode ir fazendo isso. Mas aí o Evangelho chega para você e diz assim, que é o que João está ensinando para nós aqui hoje à noite. Aí o Evangelho chega para você e diz assim, mas leva o amor a sério. Pratica o amor, como sendo o mandamento que desde o princípio, é o que ele diz aí, ele deixou para nós. Não é isso que nós começamos a ler no versículo 11 aí? Porque desde o princípio, o ensino que vocês têm ouvido e recebido é este, que vos ameis uns aos... Então, ama. Por quê? O que o João quer ensinar para nós? Que quando nós começarmos a levar a sério o amar, e não odiar, travar isso, impedir isso, aí nós vamos descobrir que reciprocidade até faz parte da nossa vida e das nossas relações, do nosso mundão aqui nessa terra dos viventes. Só que você vai crescer tanto no amor, o amor vai passar a dominar tanto a sua vida, que você, com o passar dos anos e na vida cristã, você vai descobrir que vai ficar meses, anos e anos e anos, sem querer reciprocidade nenhuma. Se tem, ok. Mas se não tem, ok, vamos embora. Não me faz falta, não me machuca, não me estraga, não me deixa neurastênico. Embora, para aqueles que amam menos e pouco, a reciprocidade ainda é forte. E causa muita necessidade nessas pessoas, de ser reconhecido, de ser amado, de receber. Mas é porque ainda não cresceu no amor, o amor ainda não domina, não reina. Na proporção em que você amar mais e mais e mais e mais, a reciprocidade vai perdendo força. Mas aí também você vai atrair o ódio do mundo, o ódio das pessoas que estão perto de você, porque elas vão ver você levando, apanhando, e está feliz, caminhando, dorme, até baba no travesseiro.
Ê, Eltão, hein? Orlandão, né? Né? Ela não, mas você. Mas aquele sono de justo, gostoso. Mas as pessoas com raiva de você, porque você não dá importância à reciprocidade. Porque o amor é o que mais domina e cresce na sua vida. Pode uma pessoa dessa ser assassino? Nunca. Sabe o que nos mantém no limiar de sermos assassinos, de acordo com João? É quando o amor não cresce, não invade, não domina a gente. E aí coisas como reciprocidade e tantas outras que acompanham começam a dominar a nossa vida. Aí a gente vai querer mesmo matar alguém, odiar alguém, não perdoar alguém. E por que você faz isso? Porque você quer reciprocidade. E não está recebendo, e é importante para você ter isso, aí você não perdoa, você não ama, você quer retribuir o mal com o mal. Estão entendendo? Aí você faz assim com a cabeça. Né? E eu acredito que você está entendendo. Né? Aí depois eu descubro que não entendeu nadinha, né? Mas faz parte. Né? Então, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E que irmãos são esses? Todos os irmãos. Todo tipo de irmão. Não só aqueles que nos fazem bem, mas eu tenho que dar a minha vida por todos. Por todos. Né? E aí ele continua: ora, aquele que possuir recursos deste mundo. Quais são os recursos deste mundo? Orlandão, quais são os recursos deste mundo? Hã? Bradesco, Itaú. Poupança, quem tem poupança? Aposentadoria ali do... Casa, farmácia. Né? Está vendo? Quem possui recursos desse mundo? Tem algum recurso desse mundo? Tem. Carro, bens, imóveis, móveis. Olha, pensa nos recursos que você tem. Vamos lá. Olha lá, tanto de recursos você tem. Quantos tênis você tem? Quantas opções de sapato você tem calçados? Cheio. Olha aí. Olha o seu guarda-roupa, quantas calças você tem? Quantas roupas você... Vestido, saia. Tem casa que tem... Quantas televisões? Tem casa que tem televisão em tudo quanto é lugar. Celular. Olha aí. Vamos pensar aí, tantos bens você tem. Né? E tem um economista que diz que até dívida é um bem, porque é sua. Você que, não é? Você que está pagando o boleto, a dívida é sua, né? Então até dívida é investimento dentro do capitalismo, né? Então ele diz aí, olha, todo aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É impossível. João está dizendo aqui, se você tem recursos e vê um irmão padecendo necessidade e o seu coração fecha para ajudar aquela pessoa, você não tem o amor de Deus. Porque se tem o amor de Deus, o seu coração não fecha.
o seu coração abre. E você vai fazer alguma coisa para suprir a necessidade daquele irmão. Então, olha só como ele diz. No versículo 15, você é assassino. Porque você quer matar e tirar a vida do próximo. Porque não houve reciprocidade. Ok? No verso 16 ele diz o quê? Que você não é o assassino, mas você é a vítima. Porque você está disposto a dar a sua vida pelo outro. No 15 você mata. No 16 você morre. Está escrito aí. No 16 é você que dá, você que cede, você que morre, você que abre mão. Aí no 17, o que ele fala aí para nós? Ele dá um exemplo prático de como isso, o que acontece no 15 e no 16, ele explica no 17 com um exemplo prático, simples, direto, de como funciona a coisa. O que ele diz no verso 17? Se você vê um irmão passando necessidade e você tendo recursos deste mundo, o que você tem que fazer? Socorrer. Se você endurecer o coração e não dar, não abençoar, não ajudar, você não tem o amor de Deus. Consequentemente, aí voltando lá para os versículos iniciais do 11, do 12, do 13, lá do 14, você está morto. Porque não ama. Quem não ama, está morto. E o que prova que você tem o amor de Deus é quando você ama o teu irmão. Uau! Está entendendo? Que bênção! Eu gosto da palavra de Deus, ela é simples, direta. Joia! Eu estou entendendo tudo aqui, não sei se você está entendendo, mas para mim está muito claro. Aí ele diz, para concluir: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Pronto. É isso que ele está dizendo para nós nesta noite. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que a gente cresça mais neste amor. Que a gente busque esse amor. Para que tudo aquilo que impede, dificulta esse amor, possa ficar assim, ó, lá atrás. A ponto da gente amar demais e não sentir necessidade daquelas coisas que para nós ainda são importantes. E eu citei aqui só a reciprocidade, mas poderíamos passar aqui um monte de tempo trabalhando outras questões que para nós são importantes. Mas por que elas são importantes? Porque o amor é pequeno em nós. Na hora que esse amor crescer, a ponto da gente não se preocupar em matar ninguém, odiar ninguém, mas sim de nos tornarmos a vítima e morrermos e cedermos, estas coisas vão perdendo a força em nós. E o amor vai crescendo. E é exatamente quando isso acontece que nós estamos provando para o mundo que estamos vivos e não mortos. Olha a contradição aparente que é o Evangelho. O Evangelho diz que quem ama tem que parecer para o mundo que está morto. E para o mundo é o contrário. O mundo vai ensinar para nós que você não pode morrer. Você tem que fazer parecer para o mundo que você está vivo, que você tem
que ser respeitado, que você tem que ser visto, que você tem que ser dignificado, diferenciado. Mas para o mundo espiritual, quando você luta para ser visto, respeitado, impor, você está morto espiritualmente. Mas para o Evangelho é o oposto. Para o Evangelho, quanto mais você negar a si mesmo, morrer para o outro, porque ama o outro e quer que ele prevaleça, que se submete a ele, para o mundo você está morrendo, mas para Deus você está muito bem vivo. Você está provando que não está morto, você está provando que está vivo. Para o mundo você está uma bagunça, é um fracasso a sua vida, mas para Deus você está jóia. Mas aí você é que faz esse controle aí. Amém? De qualquer forma, para concluir, João diz aqui: filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Pega esse texto, escreve, põe lá no para-brisa do seu carro, na geladeira, na televisão, né? Põe aí na sua testa aí, e escreve lá: não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. E o que é amar de fato e de verdade? É não ser assassino, mas ser vítima. Para o mundo você está morto. Se fizer isso, você está lascado. Para Deus, você está jóia. Está provando que entendeu o amor de Deus. Porque o amor de Deus é dessa forma. Deus deu o Filho deu sua própria vida, e Ele diz que a gente tem que fazer o mesmo, dar a nossa vida pelos outros. Aí ele cita lá no verso 17 um exemplo prático, claro, de um amor que não é de teoria nem de palavra, mas é de prática. Se você ver um irmão padecendo necessidade e você tem recursos humanos para resolver isso, vai lá e acode, socorre, abençoa aquele irmão. Aí ele pega e conclui: é isso que eu quero, meus irmãos. Não amem de palavras, mas amem de fato e de verdade. Amém? Joia? Esse texto é fácil, né, para você pegar e expor ele para alguém, então passa para frente. Nessa semana pega esse texto no Remide lá, trabalhe bem ele no Remide lá, mas manda para alguém pelo WhatsApp, fala: olha, eu ouvi isso lá na igreja, assim, assim, assim e tal, e eu quero compartilhar com você. Amém? Que Deus nos abençoe. Bênção. A ceia.